Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Denilson, que deixou o jogo aberto e agora está em um programa do Sport TV, que veio fazer também seu manifesto contra a ideia de técnicos estrangeiros na seleção brasileira, mas ele usou, para mim, o argumento mais engraçado, né? Porque assim, alguns só irritam mesmo, né? Tipo, parece mais prepotência e o ego do treinador, né? Tipo, igual o Renato Gaúcho, né? Eles ganharam o que aqui no Brasil? Falou isso dos técnicos portugueses. Um técnico português o eliminou da Libertadores com 5-0. Os últimos 5 brasileirões, 3 foram ganhados por portugueses. Então, assim, é meio esquisito. O cara fala, eles ganharam o quê? Eles sabem que esses técnicos ganharam. Aí veio o Roger Machado falando do telão, né? Que nem era do Jorge Jesus, era do Paulo Souza, que deu errado aqui no Brasil, né? E assim, né, ele fala, se eu pedir uma TV de 43 polegadas, eu sou chamado de professor Pardal. Gente, um método de treinamento, né? Tipo, se o cara faz isso, e outros técnicos do exterior que fazem coisas similares, né? Isso não é o que vai definir se o cara é ruim ou não. Isso está muito na base das ideias. Eu não acho que você atacar a metodologia, assim, apaga o fato de que eles têm conseguido mais resultados que os brasileiros. Mas o Denilson foi apelar para o lado mais sentimental, porém cômico, ao meu ver, que é falar que a sociedade brasileira recebe um tapa na cara se o estrangeiro comandar a seleção. E depois ele usa um argumento também bem tosco, né? De que assim, dos 5 títulos que a seleção brasileira conquistou, os 5 foram comandados por técnicos brasileiros. No passado foram o suficiente para ganhar a Copa, né? Não no momento. Eu acho que esse é o argumento mais fácil de responder, até porque assim, o técnico de 2002, o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, teve em 2014, que inclusive foi a melhor campanha que o Brasil teve depois do Penta, em termos de assim, avançar mais na competição. Semifinal contra a Alemanha. E o que aconteceu? O técnico vencedor de Copa do Mundo levou 7-1, que é o maior vexame da história de uma seleção. Assim, eu não consigo pensar em algo pior, né? Que a gente sempre vai resgatar as goleadas que San Marino, Andorra, todas essas seleções levam, até lembrar de Antério e Amigão, falando quando a China meteu, acho que 11 no Butão, lembra? Isso é maravilhoso. Eu sempre tento resgatar esses dois, porque eu adorava muito o Antério e Amigão. Então, assim, mas assim, o Butão levar de 11-0... isso vai ser o maior vexame que o Brasil levar de 7-1 em casa numa Copa do Mundo? Botar uma seleção inexpressiva, né? Não tem tradição alguma no futebol. Os caras vivem no Himalaia, né? Tipo assim, altitudes de 3.000 metros, entende? Agora, o Brasil é o país do futebol para muita gente. Levar 7-1 em casa, numa semifinal de Copa, em pleno Mineirão, é um negócio assim, que é indescritível, de tão vergonhoso. Então, obviamente, a gente tem o maior vexame da história da seleção protagonizado pelo técnico que levou o Brasil ao título de 2002. O técnico que levou o Brasil ao tricampeonato em 70 esteve em 98, o Zagallo. Ele levou 3-0 na final da França. Então, assim, técnicos ficam ultrapassados. E a gente teve até uma renovação de técnicos depois com o Parreira e o Filipão, mas hoje o Brasil não está produzindo técnicos de alto nível que acabam indo para o exterior. E a gente está vendo no momento, assim, um Brasil que há 23 anos não vai a uma final de Copa, que não vai, assim, passar apenas das quartas de final só em 2014, todo o resto é quartas de final, 2006 caindo para a França, 2010 caindo para a Holanda, 2018 para a Bélgica, 2022 para a Croácia, algo tem que mudar. Mas assim, o argumento engraçado é a da sociedade brasileira, realmente ele a falar como se a sociedade brasileira se importasse com isso, como se eles fossem lá com cartazes, uma manifestação popular contra o Jorge Jesus na seleção brasileira. No caso, aí, o Jorge Jesus é o cara que está querendo mais ser o técnico da seleção, ele é português. Assim, alguém realmente vai fazer um negócio desse? Vou protestar na porta da CBF porque não é o brasileiro, né? Olha, vamos imaginar o cenário, né? O presidente da CBF, eu posso escolher entre Renato Gaúcho e Pepe Guardiola. Pô, mas eu vou ter medo de protesto, né? Imagina se eu contrato o Guardiola, ele é espanhol, o Renato é brasileiro. Não existe isso. Sério, não existe. Há pessoas que conhecem futebol mais a fundo vão torcer para que o Brasil contrate o melhor técnico, e o pessoal que não conhece futebol mais a fundo, assiste a seleção de um dia a outro, vai torcer pro seu time, vai querer que eles tenham o melhor nome possível, entende? Né? Eles vão querer vitória, não importando de que nacionalidade é o técnico, porque no final ainda é a seleção brasileira, os jogadores são todos brasileiros, né? Eu não acho que isso fere a sociedade brasileira. Imagina a Inglaterra agora tem um técnico alemão, o Thomas Tuchel.
O Denilson chegaria lá na Sky Sports britânica falando: é um absurdo trocarem o Gareth Southgate, ele é inglês, né? E aí vão trocar isso por um técnico alemão, né? Só porque ele ganhou uma Champions, entende? Você vê a lógica disso? O Southgate é substituído porque ele é um técnico ruim e durou muito mais tempo do que deveria lá na Inglaterra, quase 10 anos comandando a seleção e não sabendo utilizar a melhor geração de futebol da história que esse país já viu. Então, assim, obviamente, você vê esse tipo de argumento sendo utilizado, é um pouco tosco. Me parece assim, é um corporativismo, né, contra os técnicos estrangeiros que estão vindo para cá e normalmente estão conseguindo melhores resultados. Como eu disse, os campeonatos brasileiros, os últimos 3, são 3 portugueses campeões, 2 do Abel Ferreira e 1 do Arthur Jorge. Veio um ano para cá, trabalhou só um ano e foi campeão. Tem técnico brasileiro que fica anos trabalhando e não consegue levar um trabalho desses. Gente, Renato Gaúcho nunca ganhou um Brasileirão. Nunca. Ele nunca teve um título de Brasileirão. E ele tá no cenário aqui, treinando times brasileiros há mais de 15 anos. E é um cara arrogante, lembra, né? Tipo, ele já tava imaginando como comemoraria a Libertadores do Fluminense contra a LDU e levou na cabeça, entende? Então, assim, eu realmente acho que essa questão de tentar usar a seleção brasileira, a sociedade brasileira como desculpa, é um negócio cômico. A sociedade brasileira quer vitória, ela quer o Brasil ganhando, não importa quem esteja ali no comando. Eu acho um pouco bizarro, porque nenhum argumento é baseado em tática, no que realmente está problematizado, né, dentro da seleção. O Brasil é uma seleção desorganizada, é uma seleção sem padrão de jogo nenhum. A gente tentou o técnico que era mais badalado do Brasil, o Dorival Júnior, depois ali da saída do Tite, e o que ele entregou? Nada. O Brasil foi humilhado pela Argentina em 4-1, que foi barato pra caramba. Os técnicos brasileiros, nesse ciclo pós-Tite, provaram que não são o bastante para o Brasil ser campeão. O Brasil precisa de uma melhora tática. Imagina ser contra a possibilidade de um Ancelotti da vida, ou de um Jorge Jesus, né? Só porque eles não são brasileiros, entendeu? O que importa que esses técnicos façam é que a gente consiga um nível de futebol tático para conseguir o grande objetivo que é o Hexa. Vocês realmente se importam se é um técnico estrangeiro comandando a seleção brasileira, se ele ganha o Hexa? O cara vira herói nacional, a sociedade brasileira. Caso o Jorge Jesus seja campeão do mundo com a gente, o cara vai ganhar estátua, ele vai ganhar título de cidadão honorário. É isso que vai acontecer com o cara. Eles não vão fazer represálias contra isso. A sociedade brasileira tem problemas maiores para protestar. Eles querem protestar contra a inflação alta, contra a corrupção. Isso que a sociedade brasileira se incomoda mais. Técnico de seleção, gente, isso é só esporte. E no esporte a gente toma medidas para conseguir os melhores resultados. Não tem dano nenhum para a gente, um técnico português ganhar. Isso, para meu ver, é positivo para dar um choque na escola de técnicos brasileiros. Porque não está saindo nada direito aí. Agora tem o Felipe Luiz, mas ele é muito mais fruto das experiências da Europa dele, inclusive de uma experiência com um técnico europeu, Jorge Jesus, aqui no Flamengo, do que ele aprendeu aqui no Brasil com tática. Entende? A verdade é essa, o Brasil não tem feito quase nada de técnicos novos para assumir o que vem pela frente. Então, para mim, assim, enquanto não mudar essa mentalidade, olha, vai ser complicado a gente sair do lugar. E olha, não foi o suficiente os portugueses virem para cá, dominarem o futebol brasileiro. Talvez seja o suficiente isso, pegar, obviamente, o símbolo do futebol do Brasil, que é a seleção brasileira, entregar na mão de um estrangeiro, porque vai que ele ganha a Copa e incentive a gente a acordar. Porque talvez é isso que a gente esteja precisando. Eu não vejo de maneira alguma negativa um Jorge Jesus ou um Ancelotti vir para cá por causa disso. Porque a gente precisa de um choque também para esses técnicos, para eles abaixarem a bola e abaixarem o ego. Porque não bastou o Jorge Jesus dar um 5-0 no Renato Gaúcho no Grêmio para ele abaixar a bola, né? Para ele ainda apelar para o negócio de tempo. Sendo que na época, quando ele treinava o Grêmio, era um trabalho de anos. Não era que ele tinha chegado no Grêmio naquele momento. O Jorge Jesus tinha um trabalho de muito menos tempo e fez 5-0 em cima dele e ganhou os 2 jogos aqui no Brasileirão também contra o Grêmio. Então, assim, a gente vê lá, o Roger Machado também não aceita, né? O cara só ganha o estadual na vida, mas vai lá tentar fazer esse tipo de acusação. Esse orgulho tem que acabar, esse ego, assim, né? Tipo, de se achar melhor do que os outros, né? De tentar desrespeitar só porque o cara vem de uma nacionalidade diferente. Se esses caras estão vindo pra cá, é de uma necessidade para um ganho tático, porque aqui não está sendo capaz. É por isso que a gente está vendo hoje metade do Brasileirão indo para técnicos estrangeiros, porque aqui não vem se produzindo os nomes necessários para consertar os problemas táticos. Então, é um ciclo que não vai parar, que vai continuar pelo visto, enquanto os técnicos brasileiros não derem um passo para frente. E ver jornalista, tipo igual o Mário Betti, falar, Jorge Jesus não tem o que é necessário para treinar a seleção. Quem tem? Felipe Luiz, que começou a treinar há 5 meses.
profissional e treinar de verdade um ano no máximo, porque o cara em 2023 ele estava jogando bola ainda. Então assim, você vê a Tainá Espinosa, se tiver escolher entre o Jorge Jesus e o Neymar, eu escolho o Neymar. O Neymar que já está com 32 anos, mal joga direito porque está sempre lesionado, porque ele leva o futebol como hobby, não como a profissão dele. Então assim, eu acho revoltante que parte da imprensa tente abraçar o corporativismo dos técnicos brasileiros, né? Os técnicos estão defendendo dele, mas jornalista chega lá, né? Tipo, ainda mais ex-jogador de futebol, que sabe das carências que a seleção tem, né? Que vivenciou na pele isso, cara. Olha, realmente me deixa muito frustrado, porque é o tipo de coisa que a gente não precisa, né? A gente tem que dar apoio a algo novo na seleção brasileira, porque do jeito que tá, não dá. Não é o Dorival que vai consertar isso, não acho que vai ser o Cuca, não acho que é o Tite de novo, como muita gente chegou a falar ali, o Neymar desejando o Tite de volta. Não é esses caras que vão resolver. A gente precisa de um fato novo. Ele já teve a chance dele, falhou em 2 chances. Agora está na hora de alguém diferente tentar assumir esse lugar, quem sabe trazer algo que a gente não tem. Porque a gente atrás de Jorge Jesus é isso, tentar trazer algo novo, porque a receita caseira não está dando resultado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.